Hoje a gente veio aqui em Januário, em Minas Gerais, para conversar com o Lucas, que é empreendedor na hamburgueria Caldeiras Burger. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Marcos? Maravilha. Inclusive, o Lucas, só para você já ver como o empreendedor ele topou participar de perna quebrada, porque ele tem uns hobbies meio maluco aí, a gente já vai falar dessas coisas, mas está aqui firme e forte participando para contar um pouquinho da história dele. E, cara, já apresenta um pouco aí, tu é bem novo, né, cara? E já é empreendedor numa empresa. Fala um pouquinho disso. Na verdade, eu comecei ainda mais novo, né? Com 18 anos de idade. Tinha recém saído do ensino médio. Estava meio perdido. E a partir de um conteúdo semelhante a esse que o Marcos está produzindo aqui agora, eu consegui achar uma solução ali que eu acreditei ser temporária. E tô até hoje aí na labuta. Cara, tem quanto tempo que você tem a hamburgueria aqui e como é que começou especificamente o teu negócio de hamburgueria? Começou a partir dessa inspiração que eu tive. Começou no fundo de uma antiga casa que minha mãe morava, que era a casa velha do caso da minha avó. A gente iniciou lá. Antes de começar, eu trabalhava em outra empresa aqui da cidade do ramo alimentício também, que é um restaurante e uma lanchonete. E a partir de lá eu capitalizei o investimento ali inicial que eu acreditei que precisaria. E aí a gente iniciou lá no fundo dessa casa, meio que no quintal. A partir disso, desse início lá, a gente foi melhorando e tudo, e a gente conseguiu mudar para outra casa, que era a casa mesmo da minha mãe. E aí eu fui para lá, fiz uma estrutura melhorzinha e tudo, mas mesmo assim não era a estrutura adequada, né? E nesse meio tempo eu consegui um sócio, que foi quem me ajudou a trazer o Caldeiras Burger aqui para essa localização hoje, que é na praia. Não, pode, tá tranquilo. Pode falar. E aí, nesse período lá na casa nova que a gente foi, a partir do delivery eu consegui... Não sei se os caras vão atrapalhar Não, tá agora. não. Aqui a gente está no local e passa bastante carro, passa bastante coisa, mas está tranquilo, vamos lá. Aí, a partir do delivery que eu fazia nessa casa nova, que era a casa da minha mãe, que a gente foi morar, eu recebi diversas propostas e, dentre elas, teve uma que me agradou, me chamou a atenção, que foi a de trazer o Caldeiras aqui para a Praça Getúlio Vargas, que é um ponto meio que tipo assim, a parte mais... A parte dessa... Como é que eu posso dizer? Tem mais visibilidade, mais nobre da cidade. Que é a parte, no caso, com maior visibilidade assim na cidade. É tipo Legal. o cartão postal daqui. Esse aí a gente conseguiu trazer para cá. E aí iniciamos as atividades há 2 anos atrás. No caso, completou 2 anos já esse ano. 2 anos aqui nesse ponto, né? E total tem 4 anos. E foram 1 ano na primeira casa, que era a casa velha da minha avó, e 1 ano na casa da minha mãe. Ou seja, deve ter 4 anos aí, uns 2 meses que eu comecei. Então a trajetória foi meio que aquela trajetória... Ó, começamos aqui em fundo de garagem, literalmente, Gente, e já está aqui num ponto que é super bacana, na área nobre comercial da cidade, né, com muita visibilidade. Muito legal a trajetória, cara. Sim, e o que eu acho... que eu achei mais interessante é porque eu peguei meio que todas essas... E o que eu acho mais interessante é que, assim como teve muitos perrengues pelo fato de ter começado do zero, mas eu consegui curtir todo esse processo de você começar sem nada até você ter uma estrutura bacana para trabalhar e tudo. Então, acredito que seja até uma forma da gente conseguir valorizar as pequenas conquistas que a gente tem depois de um certo patamar, e uma forma de poder olhar com outros olhos, talvez empreendedores novos que estão começando, que muita gente, quando já começa o negócio estruturado,
não tem essa visão, não entende qual que é a dificuldade, tudo para estar começando. E esse foi um ponto super positivo que eu achei em pegar tudo do zero e estruturar aos poucos ao longo dos anos. Ah, que legal. Eu acho que dá um sentimento bacana interno, né? De conquista, de trabalho duro. Não tem trabalho, né? É pouquinho trabalho que você teve que fazer de lá para cá, né? É aquela coisa, né? Sempre que a gente dá aquela balançada e tudo, é necessário a gente pegar e olhar para trás e ver que o tanto que foi a evolução de tudo que a gente construiu ao longo desses anos, né? Que às vezes a gente só olha hoje e tem uns probleminhas e tudo, que é normal nessa vida empreendedora, a gente acaba desanimando. Mas a necessidade de olhar para trás, entender de onde a gente veio, como começou, é o que fortalece, né? Legal. O que você acha que evoluiu mais, cara, na tua vida, no geral? Dentro desse período todo, desde lá do início, né? O primeiro momento do Caldeiras na garagem, agora o Caldeiras na praça. O que evoluiu mais para você, cara? É, falando falando no quesito da empresa, da hamburgueria em específico, não só o pessoal meu, eu acredito que quando a gente começou, o que para hoje o que mais mudou, eu acredito ser a questão da estrutura, porque no início era muito difícil, que a gente não tinha nem mesmo as condições mínimas ali de trabalhar, e o que fez que a gente conseguisse crescer foi que, mesmo sem as condições mínimas ali, em condições de extrema dificuldade, a gente conseguiu ter mais força de vontade e a gente conseguiu ter mais força de vontade e fazer aquilo funcionar mesmo sem as condições adequadas. Aham. Já hoje, a gente tem uma maior facilidade com essa questão da estrutura, tudo passou a ficar mais simples, mais fácil de executar. E dizendo na parte pessoal, o que melhorou bastante foi a questão do tempo, né? Do tempo, do, do pensar estratégico que eu Ah, consegui ter. Porque no legal. início tudo era mais difícil, porque era meio que eu e outras pessoas de fora que ajudavam ali voluntariamente. Esse é um ponto também que me ajudou bastante, porque essas pessoas, meio que algumas pessoas caíram de paraquedas na minha vida e elas, diferente do que o pessoal costuma dizer, que aparece muita gente para te criticar, né? Para não te dar uma força e te ajudar, Te botar para baixo, né? no meu caso foi ao contrário. E aí Ah, que legal, cara. eu tinha esse apoio e tudo, só que mesmo assim eu não tinha tempo e nem acesso à informação, porque para mim poder ter esse olhar mais estratégico da parte da empresa e tudo, e para mim ter uma melhor qualidade de vida. E aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos desse jeito, vivendo totalmente dedicado à hamburgueria, e foi um período que meio que me tirou me melhorou em alguns pontos, só que em outros pontos também, tipo assim, me privou da minha vida social, né? E Ó, foi uma coisa foi mais marcante assim. E aí hoje eu já consigo ter uma maior liberdade de poder, às vezes, viajar, às vezes conseguir fazer mais essa questão de pesquisa e tal. Outro fator também que eu achei bem interessante. Já hoje, do jeito que a empresa está e tudo, eu consigo ter mais tempo, às vezes, para mim poder fazer uma viagem, para fazer uma pesquisa de mercado em outros lugares, para mim poder entender como funciona nas outras regiões, distantes daqui e tudo. Consigo ter mais tempo para um olhar mais estratégico na parte da empresa e não ficar totalmente impregnado
Entendi. totalmente focado nessa parte Na produção ali operacional, né? operacional. Então, acho que meio que essa que foi a mudança assim mais radical que eu tive. E a questão, igual eu falei dos acessos, né, mas não expliquei, é porque naturalmente quando você é pequeno, não que eu seja grande agora, mas na época eu era bem Que isso, menor, vocês não conseguem ver, mas é uma baita hamburgueria aqui, pessoal, né? Do que era mas uma garagem antes, né, Lucas? Pô, eu vou até olhar se eu consigo achar as as fotos, fotos, aí eu te legal, mando cara. para Pô, você vai ser colocar massa. para ver. Show. E aí, questão dos acessos. Quando você é menor, você não consegue ter, por exemplo, conversa com empresários maiores e tudo. Aham. E a partir disso aqui, que o pessoal viu e tudo, e passou a me conhecer, eu comecei a ter mais acesso a esses ambientes assim empresariais, Legal. que conseguiu fortalecer muito a questão do network e tudo, que eu Legal. não tinha como fazer, até porque eu abri, era pequeno, ainda era em um local assim, ainda vim de uma comunidade meio que não é cultural isso, entendeu? O que é o Então, empreendedorismo? é, Aham. aí o que mais me chamou a atenção também foi o quão bom é ter essa questão da internet, as mídias digitais, né? Essa parte digitalizada aí que tem Aham. hoje no mundo atual, é que foi meio que uma forma que eu consegui me conectar à comunidade que eu queria, entendeu? Comunidade que eu queria, no caso, eu falo, tipo, mesmo sem ter poder aquisitivo para estar em um ambiente presencialmente, através da internet, YouTube e diversas outras plataformas, eu consegui ter esse acesso, né? Isso é um ponto que eu acho que os jovens, principalmente, têm muita vantagem em comparação ao pessoal de antigamente, que é esse acesso à informação está cada vez mais fácil. É. Isso, sem dúvida, ajuda extremamente, né? Para você saber dicas sobre negócio de hamburgueria, novas promoções que você pode fazer, as ideias vêm muito rápido. Mas você falou um negócio que me interessou um pouco, cara, sobre o lance das associações empresariais que você conseguiu ter acesso. Como é que foi isso? Quais são essas associações? Como que isso te ajuda hoje? Olha, no início, por exemplo, eu nem tinha noção do que era CDL, Sebrae, que mais? Sempre tem aquelas comunidades que o pessoal faz, que junta ali um grupo de, por exemplo, eu tenho uma comunidade que é um grupo de hamburgueiros do país todo, Ah, que legal. no WhatsApp, né? Aham. Eu não tinha, na época, até porque para essa comunidade hoje, por exemplo, dos hamburgueiros ali em específico, tem um custo para você entrar nela, entendeu? Tipo, o custo Pagar para entrar na comunidade. Entendi. não tipo, necessariamente para entrar, é porque a partir de um curso com uma pessoa muito influente Ah, entendi. do ramo, Aham. você Você tem participa do daquela curso conversa lá. e consegue entrar. Aham. Então, como não tinha dinheiro, não tinha dinheiro sobrando para poder fazer isso, não, eu não participava. Aí, no caso, por exemplo, CDL e Sebrae. Na CDL, aqui da cidade aqui, tem a CDL sênior, que eles falam, e a jovem. Aham. E no caso, por exemplo, da CDL jovem, eu passei a conhecer muitos jovens aqui, que, tipo assim, a maioria foi questão de herdar, né? Aham. Como é que posso te São dizer? herdeiros, os pais têm as empresas e eles levam para a CDL para que eles possam aprender sobre liderança, empreendedorismo, né? E aí acabou que eu entrando lá, eu consegui ter esse convívio mais de perto com essa galera que, querendo ou não, tá mais... É uma galera que já está engajada nesse meio. Empreendedor. E aí, esse foi um ponto. Aí, questão do Sebrae, eu não sabe, porque o que eu vejo, tipo assim, por mais que eles
tentem fazer um trabalho muito bacana, pela quantidade de microempresa que possui no Brasil, eu percebo que, tipo assim, eles não devem conseguir atingir nenhuma porcentagem de 1% dos empreendedores, dos microempreendedores, porque são muitas empresas. São. Então, aí depois que já veio para a praça e tudo, aí o pessoal já começa a ver, aí você já começa a ser mais visto. Não porque eles querem ver só quem está grande, mas porque é difícil o Sebrae encontrar um cara lá numa comunidade de, Sim, assim, de entendi. condição inferior e tal. E aí... Porque não deixa de ser custo para ter o acesso nesses locais mais distantes. É uma pena que não consiga ir a locais mais distantes, mas dá para entender em termos de operação do Sebrae, né? Eles têm os polos, vários polos que eles atuam, mas não conseguem acessar ainda todo mundo no Brasil. É muita empresa, como você falou. Faz sentido. E aí, a partir do Sebrae, eu consegui... Não, na verdade, eu não cheguei a fazer, tipo assim, nada exclusivamente ali no Sebrae, mas, por exemplo, igual a gente tem a ferramenta que você mostrou agora, o Radar Sebrae e tudo. Que a gente usou ontem para fazer. Inclusive, acompanha aí que vocês vão poder ver o Aviso na Estrada. A gente fez um trabalho bem legal aqui. Vou falar disso depois, mas vai lá. E aí, a partir disso, desse acesso ao Sebrae e tudo, a gente conseguiu meio que aumentar o leque ali de talvez oportunidades, de dicas, de fazer um network, literalmente, com uma empresa que está totalmente voltada para essa parte empreendedora do nosso país, né? Ah, legal. Essa parte das parcerias, ela é fundamental, né, cara? Na verdade, não parcerias, mas associações que você faz com outros empreendedores para entender a realidade deles, né? Inclusive o grupo dos hamburgueros que você tem no país inteiro. Só de ouvir, às vezes, os BO que passou na vida deles lá, já te ajuda a falar, beleza, então não é só comigo, né? Acontece com todo mundo o tempo todo. Essa questão do grupo é bem interessante, que muitas das vezes lá o próprio pessoal fala que a questão do pagar o curso que a gente fez se paga só no grupo. Entendi. Pelo fato de você ter aquele network ali, muitas das vezes o que um sabe, o outro não sabe, aí joga no grupo. Aí às vezes acontece um BO com um problema, né, com um deles lá. Aí eles jogam no grupo, a gente já corre na empresa da gente para prevenir de não acontecer a mesma coisa, entendeu? E é até uma ferramenta, tem uma parte bem interessante que eu peguei, que é da maioria da galera que eu já conversei sobre essa questão de curso e tudo, eles falam que a parte do grupo ali de juntar aquela comunidade é o que mais agrega, que é o que provavelmente você falou que quer fazer, né? A gente está pensando em criar isso também, fica aí uma coisinha que daqui a pouco a gente vai divulgar também, mas eu acredito muito nisso, na conexão entre vários, às vezes nem precisa ser só do mesmo setor, né? Tipo, só hamburgueiros. Só o fato de você conversar com outro empresário e saber que, putz, tem problema lá também, como ele solucionou tal problema, eu acho que é meio que inspirador, né? E aquela coisa também, se você for pegar, antigamente, se você não tinha acesso, por exemplo, ao WhatsApp, esses negócios, aí você pensa um grupo ali com mil empresários, 1000 empreendedores. Se a pessoa, se você tivesse que passar, tipo assim, de porta em porta de 1000 comércios, aí você tem aquilo tudo. Um acesso rápido ali, né? Faz uma pergunta, já vem uns 2, 3 respondendo fácil, né? Que legal, cara. Bom, eu acho que isso é legal, que já vira o gancho para uma coisa que eu gosto muito de perguntar, que é qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou aqui nesses 4 anos aí? E como que você conseguiu resolver ela, ou não, né? Talvez você não conseguiu resolver, mas fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que essa dificuldade eu passei, mas eu acredito que todo mundo que começa do zero passou também, e isso é uma coisa que você paga um preço muito caro,
a parte de gestão. A parte que a Aviso trabalha ali em cima. Peraí. Pode falar, fica à vontade. É. Não vai ter corte aqui não, tá? Fica tranquilo. É a parte que a Aviso busca facilitar, né, com sua plataforma e tudo. Acesso à gestão. Você está fazendo jabá para gente. Não precisa fazer Não, jabá para não gente. é jabá, é porque tipo Sacanagem. assim, por exemplo, igual lá na plataforma, lá vai ter a parte precificação, fluxo de caixa, DRE, essas paradas. Quando você começa, você não sabe nem o que é isso, entendeu? Ah, entendi. A nossa ideia é justamente essa, né? Facilitar muito, entender o mínimo que tu precisa. Para depois você ir buscando as informações, né? Não é nem tipo questão de jabá, é porque, por exemplo, você vai montar um negócio ali, você só tá pensando no quê? Você pensa no produto e pensa Fazer hambúrguer, no seu caso. entendeu? E aí você não tem, por exemplo, na escola não ensinou precificar, não ensinou esse negócio de DRE, não ensinou fluxo de caixa, questão de controle de estoque, de entrada e saída, gestão de pessoas, essas paradas no geral. Só que especificamente a parte de finanças, para mim, foi o que mais, a maior dificuldade, porque aquela coisa, por exemplo, eu falei para o Marcos que eu achei muito barato a plataforma. Por quê? Porque, por exemplo, a plataforma você vai ter a trilha ali de todo, como é que eu posso dizer, de todo um trabalho que ele fez para identificar quais são as necessidades das empresas na parte de gestão ali. E ele fez meio que gamificado ali para você seguir o processo e tudo. E quando aí você paga, por exemplo, o valor é R$13,99? R$12,99. É R$12,99. Por enquanto, hein? Corre para se cadastrar agora, porque o negócio é bom demais. Aí você pega R$12,99, beleza. Aí você não vai lá e não paga os R$12,99. Aí você abre o negócio e fica trabalhando com uma precificação errada e tudo. Aí você pensa, eu trabalhei 3 meses com um volume de venda super alto, mas sem lucrar nada. Aí você pensa, você perdeu 3 meses da sua vida, que é um tempo que, tipo assim, tempo não é caro para comprar, tipo assim, caro para comprar. Você não compra, não né? compra, não compra, não entendeu? tem retorno de tempo. Né? Então, tipo assim, aí você pensa, perder 3 meses da sua vida porque você foi ignorante de não procurar uma consultoria especializada, uma plataforma, uma informação que te mostre como funciona realmente a precificação. Então, foi uma coisa que saiu bem cara, eu paguei bem caro. Não só os 3 meses, anteriormente aos 3 meses, eu trabalhava, porém eu ganhava tipo o mínimo do mínimo e não sabia, entendeu? Então, eu acredito que essa parte de gestão é uma parte que quase todo empreendedor que começa do zero apanha. E por isso que eu acho super interessante a plataforma da Aviso. Lembrando que ele nem pediu, nem falou para não falar. Tá rolando um jabá maravilhoso aqui, mas tá ok, eu fico feliz de ouvir isso, cara. Mas, tipo assim, é por isso que eu acho que eu acredito muito nesse projeto, exatamente por causa disso, porque essa é uma dificuldade que eu acredito que milhares de empreendedores, de microempreendedores individuais que começam um negócio, possivelmente tem, né? E o mais complicado disso tudo ainda é porque pela quantidade de empresas que são montadas, que são criadas e tudo, esses órgãos que poderiam prestar esse suporte, eles não conseguem atingir eles, entendeu? Então, você meio que começa, mas você não tem, tipo assim, o Sebrae não consegue chegar em você, falar, você precisa fazer isso, precisa fazer a gestão dos processos, você precisa fazer a parte de pessoas
de finanças e tudo, a gente não tem, eles não conseguem atingir a gente de maneira que, como é que eu posso, como é que eu posso explicar? Eles não conseguem conscientizar a gente da importância disso. Por exemplo, contabilidade também. Tem muita gente que começa um negócio, aí tá tudo errado na parte de contabilidade, e daqui a pouco vai lá e toma um prejuízo. Tá todo enrolado. Aí acaba tendo que fechar. Então, tipo, eu acho que isso é a parte que mais foi mais. O maior desafio seu. Ainda é, né? Não deixa de ser, porque gestão ela não fica mais fácil, você que fica mais preparado, né? Mais calejado também no negócio. Isso. Mas assim, antes da Aviso, fico feliz com o que você falou sobre a Aviso agora. Antes da Aviso, como é que você se virou para entender gestão, cara? Como é que você se virou para correr atrás, para ir mitigando esse problema que você tinha, que era não entender gestão? Como eu, desde o início, igual eu falei, eu usei a parte da internet ali, a parte digital, para poder ir aprimorando o meu negócio e tudo, a parte, eu imagino, tipo assim, na cabeça minha, eu pensei o quê? Eu falei, pô, já que eu não, ninguém vai chegar e vai, que a Aviso não vai chegar e vai me explicar sobre isso, a saída foi a internet, entendeu? E aí eu peguei e comecei pela internet procurar entender como funcionava como que funcionava, por exemplo, como que fazia uma precificação ideal, como melhorar os processos dentro da hamburgueria e tudo. Então, basicamente, foi quase tudo, foi por meio da internet que eu consegui, até porque acredito que, se fosse na região aqui, a gente não tem, por exemplo, uma empresa igual a suas, assim, que possa estar nos ajudando nisso, né? Desenvolvimento de gestão. É. Aqui é basicamente o Sebrae, né? Que atua. Não tem muito. Tipo assim, tanto é que se você fizer uma pesquisa aqui na cidade, você vai ver que quase todos os negócios. Tem gestão, porque está funcionando, né? Mas não é uma gestão correta. Tipo assim, correta que eu posso dizer. Entendi. Em parâmetros de análise, está muito longe de ser o ideal, entendeu? Entendi. Lembrando, pessoal, assim, o Sebrae, ele... A gente sempre tem um detalhe ou outro para falar de melhorias, essas coisas, mas é uma instituição respeitadíssima, muito importante para a sociedade. Busquem o Sebrae também, eles não são de forma alguma concorrência nossa da Aviso. Pelo contrário, a gente vê como um primeiro acesso, depois tem cursos, tem várias coisas. É legal participar lá também, mas obviamente a gente está aqui tendo uma conversa bem verdadeira, bem sincera sobre tudo que rola aí. E aí, por exemplo, a internet facilitou a precificação, gestão de processo, de pessoas e tudo. Foi tudo através da internet. Legal. E aí é outra maneira que eu encontrei de eu conseguir melhorar, de conseguir aprimorar essas coisas que eu nem tinha nem conhecimento que existiam, foram através dessas comunidades, entendeu? Desses grupos. Dos grupos, né? Que eu vi o pessoal falando, tipo assim, pô, parte contábil, o pessoal tudo tomando ferro lá no grupo. Aí eu peguei, putz, eu tenho que ir fazendo meu negócio. Tem que resolver isso, que eu também não tenho isso. Aí foi a partir disso que eu fui melhorando. Legal. E tu tem 22 anos hoje, né, cara? 22. O que essa jornada de empreender mudou no Lucas, como pessoa? Pra te falar a verdade, acredito que seja, foi a parte que mais a parte que mais valeu a pena. Como é que eu posso te dizer? Minha maior vitória em ter entrado no empreendedorismo foi exatamente mudar o meu pessoal, sabe? Aham. É uma coisa que, tipo assim, muito mais que ter da empresa financeiramente falando e tudo, mas o pessoa. Porque
é uma coisa que eu acho, eu inclusive comento com a maioria da galera, antigamente eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Quando você pega uma pessoa que veio, por exemplo, de uma realidade bem distante do empreendedorismo, que era o meu caso, eu vim de um bairro aqui da cidade que é meio que, não vou caracterizar como uma favela assim, mas é meio que uma comunidade Humilde, uma localização humilde. e tudo. Então, lá nem existe essa palavra empreendedorismo, entendeu? E aí vem a mesma questão que eu vejo da criminalidade. Quando você está ali inserido nesse meio, você acredita que aquele ali é um mundo normal, entendeu? É um mundo comum de se viver. Ah. E eu tinha essa visão de mundo quando eu era criança. Porém, eu sempre reparei que eu tinha um olhar meio crítico para muitas coisas. Por exemplo, eu sempre fui curioso demais e tudo. O pessoal ainda falava, moço, menino curioso, conversador, entendeu? E aí vem um problema que a gente passa muito, né? Que serve até de lição para quem talvez está assistindo e está querendo e já está passando por isso. Que o pessoal fala, moço, esse cara aí quer ser. Tipo assim, esse cara é metido, igual você está fazendo o programa seu, né? Beleza. Mas aqui eu tô te entendendo de uma maneira, mas, por exemplo, se você ficar inserido numa comunidade tipo essa, aí chegar lá o cara, irmão, o que você está fazendo? Não, eu tô rodando o Brasil aí, ajudando microempresários e tudo. Aí o cara vai falar, que doideira desse cara, tipo assim, passado, o que tem a ver, entendeu? E aí acontecia muito isso, tipo, moço, menino conversador, curioso, Você não tipo, pode crescer, né? entendeu? Metido e tal. Aham. E não é só comigo que eu vejo acontecer isso. Eu vejo com muita gente, às vezes tem gente das mesmas condições que eu vim, que talvez poderia estar em um patamar melhor, mas não está exatamente porque a própria comunidade ali que ele estava inserido, o ambiente, meio que restringiu ele de poder alcançar coisas maiores, entendeu? Caramba, cara. É tipo essa reflexão que eu, igual eu te falei, que é o que mais me marcou, assim, no ponto de mudança de vida, sabe? Aí, por exemplo, inclusive agora, por último, eu conversei com um colega meu e ele morava em uma comunidade aqui que é bem, tipo assim, lá realmente é favela, né? E aí, só que eu nem comentei sobre isso, essa conversa que a gente está tendo, sobre o que eu tô falando com você agora, mas aí ele me falou uma coisa e aí eu refleti com isso que eu tô falando, que ele falou assim, que na época que ele entrou para a vida errada, lá, Uhum. ele enxergava que o mundo comum era aquele, entendeu? Aham. Porque lá era o quê? Ele falou, pô, eu morava lá, minha mãe saía para ir para a festa, aí o próprio pessoal que traficava ficava de olho na casa, ficava de olho na gente, entendeu? Aí, tipo, ele via ali os caras cheirando cocaína, fumando maconha e tudo. Então, ele começou a achar arma e tudo, ele começou a achar que aquilo era o Normal. natural, entendeu? Aham. E aí ele foi para a vida errada. Aí, graças a Deus da vida errada, que ele entrou, ele pegou e conseguiu ter o maior conhecimento sobre o que o que seria realmente o mundo, não posso dizer ideal, mas ele abriu a mente para outras coisas. E ele começou a ver que aquilo ali não era o comum, entendeu? E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Só que eu não foi esse caso extremo, mas foi um caso de tipo assim, que eu estava totalmente voltado no ambiente que eu estava para ser outra pessoa, entendeu? Por exemplo, toda a minha família, o pessoal tipo, a maioria estudou, fez faculdade, alguns passou em concurso e tudo. E o desejo deles, e claro que eu entendo, né? Porque a tal busca que todo mundo busca pela estabilidade, os pais principalmente querem para os filhos, o desejo deles lá era o quê? Tipo, você tem que estudar, porque você vai terminar de estudar, você vai passar num concurso, entendeu? Então você faz. Faculdade, na verdade, nem era
pela realidade lá, era uma coisa mais um pouco distante, era mais Aham. questão de concurso e tudo. E aí eu passei muita, passei muito por isso, essa questão de, é metido, quer ser, igual eu falei lá, da outra coisa, metido, quer ser Crescer, tá se águia de doiduras, achando. para, tipo assim, você tá sonhando alto demais, acorda, Ah, entendeu? corre. Aí Caramba, aconteceu cara. muito isso, sabe? E juntamente disso, aí vem o mal ajudou, minha parte ruim me ajudou nisso aí. Na época eu era muito rebelde, entendeu? Então meio que eu tava foda-se para aquilo ali que o pessoal falava, sabe? Aham. Aí nisso me Ah, ajudou. tá. Então a rebeldia para você foi algo excelente, porque você se rebelou contra um comportamento do grupo ruim, né? Ruim, isso, Ah, que entendeu? massa, cara. Aí me ajudou nisso, sabe? Aí Que porque legal. antes disso eu jogava futebol, né? Eu morei em Montes Claros, uma cidade vizinha. E quando eu vim embora e entrei no instituto, estava naquela fase. O instituto é um instituto, tem aqui na região, é um instituto federal, norte de Minas. E aí É o IFMG, né? e aí lá eu fiz o curso integrado na época de agropecuária e tudo. A agropecuária é integrado com o ensino médio. E nessa época, aquela época de adolescência, de bagunça e tudo. Então, eu estava numa época meio que rebelde, sabe? Da minha vida. E aí quando eu iniciei a empresa, eu comecei, tipo assim, naturalmente mudar esse comportamento, sabe? O comportamento ali de, por exemplo, o, o fator público de você estar ali todos os dias convivendo com o público, conversando diretamente com o público e tudo, mudou totalmente minha cabeça com relação a relacionamento interpessoal, Ah, entendi. a questão de Convivência. convivência. Boa. Porque lá você não tinha essa convivência com falar, por exemplo, você tem que falar regra de etiqueta. Tipo, você Aham, não chegar, tem. oi, boa noite, beleza? Tudo bem? Que não existe tudo bem. Você tá lá, você conhece o cara, e aí, doido, e aí, tá, entendeu? Acabou. Então você fica mais Tô restrito, viado. fica mais restrito, né, a esse mundo lá. E aí isso aí foi possibilitando. Aí às vezes, por exemplo, tinha uma pessoa do banco, aí você ia no banco, conversar com a pessoa, aí você já começava a olhar com outros olhos e Aham. tudo. Aí a parte de controle emocional, você já começa a ter que meio que engolir algumas coisas que antigamente você estourava, entendeu? Aham. Aí você começa a engolir, aí você começa a ter ali, o pessoal tá trabalhando para você, você começa a entender que você tem que saber liderar ali aquelas pessoas. E aí, a partir disso, se a pessoa realmente quiser crescer, que foi o que na época eu queria, eu busquei conhecimento para mim poder liderar melhor essas pessoas. E a partir desse conhecimento, eu melhorei eu como pessoa, entendeu? Ah, Então, tipo, foi uma massa. mudança muito radical, que é uma coisa que até hoje, por exemplo, as pessoas que não conversam comigo hoje, elas acreditam muitas das vezes que eu sou o Lucas de antes, entendeu? Tipo assim, aquele E perfil. não é, né? Porque, É outro Lucas hoje. só que elas têm essa visão. Aí só quando a pessoa começa a conversar comigo e tudo, aí ela começa a perceber, entendeu? Que eu, tipo, antigamente eu era mais estourado. Eu era Aham. estourado, hoje eu não sou. Não que eu, tipo assim, tô falando que eu não sou, mas realmente que eu não sou. Tipo, Não, todo mundo estoura em algum momento, né? mas não Você é é mais tolerante hoje. isso. E Legal. na época, aí muitos defeitos, sabe? E foi tudo dentro desse ramo que do fator empreendedorismo que eu Ah, consegui que legal, cara. evoluir, sabe? Melhorou, por exemplo, relacionamento com meus pais, minha mãe no Legal. caso, né? Eu moro só com ela. Minha mãe com a família, questão de respeito e tudo, sabe? Legal. Outra questão, tipo assim, de realmente entender o fator empreendedorismo, me ajudar a realmente entender o que eu realmente queria da minha vida, porque quando eu estava sem,
tipo, sem nada para... Sem nem obrigação nem nada, eu tava levando uma vida muito vazia, sabe? De só achar que a vida era só curtição e tudo. Só que eu vivi essa vida porque eu realmente tipo, não sabia, eu não tinha assim como é que eu não sabia onde realmente eu queria chegar, entendeu? E cara, para mim foi a mudança assim que como é que foi mais valiosa, entendeu? Valeu todo Todos os perrengues, o esforço que passou, pagou tudo, né? por causa disso, por causa dessa mudança. Talvez se eu não tivesse montado o negócio, talvez eu estaria, hoje eu seria ido pro lado ruim lá, né? ou então seria tem várias o lado ruim, ou eu poderia não ter evoluído como pessoa, essa parte. Entendi. Por exemplo, eu vejo muita gente chega e fala: "Moço, só depois que eu entrei aqui, que eu comecei a atender o público e tudo, eu comecei a ver o tanto que as pessoas de fora são mal educadas, o tanto que as pessoas de fora não têm respeito, entendeu? Não tem empatia, tá ligado? Aham. Tá? Por conta disso, por conta que essas pessoas entraram aqui tudo e viram como é que realmente funciona, até elas mesmas mudaram. Até a maneira que quando você vai em outro estabelecimento você trata as pessoas, entendeu? Cara, que testemunha maravilhosa, cara. E você falou, é muito louco, cara. Porque não só você teve que passar por todos os problemas do dia a dia da tua empresa, que não é pouco, tu tá lidando com cliente, lidando com fornecedor, lidando com as finanças da empresa, com contador, com colaborador, enfim, tudo isso é um grande desafio. Mas também com o julgamento da tua comunidade de onde você nasceu, né? O pessoal te julgando mal, né? Você não pode. Como assim, cara? Você quer crescer? Como assim? Você quer não ser igual a gente? Imagino que é um ponto de quebra, assim, na nossa vida, que nasce uma nova pessoa mesmo depois, né, cara? Chega a ser até engraçado que, igual hoje eu olho, né? Hoje, tipo assim, eu vou lá, né? Que minha avó mora no mesmo, no mesmo bairro ali que eu comecei tudo. E aí, às vezes, eu vou lá e eu me pego pensando, eu vejo as pessoas de lá, tipo assim, quase todas do mesmo jeito, sabe? Não muda muito, assim. Uhum. Aham, É entendo. a mesma senhorinha que ficava na porta, ou morreu, ou ela tá lá ainda. Ou morreu, tava na porta, ou tá lá ainda. A Que mesma pessoa coisa. que ficava sentada, o mesmo jovem que tinha a cultura de ir de noite para uma porta de uma casa, tá lá na porta da casa, No mesmo lugar. no mesmo lugar. E, tipo assim, não, literalmente, são raras exceções de pessoas que conseguem melhorar de vida, não só financeiramente, mas que conseguem entender quem é ele realmente é Que pode fazer pode para o mundo. fazer. Alguns, muitas das vezes, eu percebo que, por exemplo, a pessoa tá lá, ela tem uma visão tipo, do que ela quer para a vida dela e tudo, mas pelo esse fator do preconceito que essa comunidade, todo esse ambiente tem, muitas das vezes acaba fazendo até coisa como é que eu posso dizer, para agradar os outros, não só a comunidade familiar e tudo, do que fazer o que realmente ela quer, sabe? Aí às vezes, vira professor. Aí depois você vai, o cara, está insatisfeito. É porque o cara virou professor. Aí porque ele tava lá no bairro lá e, tipo assim, na visão da família dele, Tinha que ser professor. tinha que ser professor, entendeu? Acontece muito, acontece muito. E o que você acha que, cara, você teve para conseguir quebrar com esse ciclo? O que você acha que aconteceu com você que você conseguiu quebrar esse ciclo? Não ir para o lado ruim, não ir para a criminalidade e virar totalmente o tabuleiro da sua vida, né?
Eu acredito, tipo assim, no caso da minha família, a gente não tinha, eu não posso dizer que a gente tinha esse, esse lado, assim, da criminalidade de seguir para isso, sabe? Tanto é que ninguém da família nunca teve, tipo, nenhum envolvimento. Envolvimento. Aqui. Por quê? Porque mesmo nesse local que a gente convivia, a família minha já era tipo, considerada mais bem estruturada, entendeu? Entendi. Era como se fosse a classe alta daquele determinado Daquela local. região ali. Então, para a criminalidade, eu acredito que estaria bem distante, mas para o não envolvimento, nem, tipo assim, nem entrar para isso, mas nem envolver, pelo fato de eu estar inserido ali, eu ver Naquela aquelas... contexto, aquela realidade. Eu acredito que foi a questão que eu falei, que eu cheguei a comentar no início, da minha cabeça desde criança. Tipo assim, eu sempre percebi que eu não posso considerar, tipo assim, inteligente, não sei se seria inteligente. Inteligente, pô. Pode falar que você é inteligente, não tem Não, problema. falo assim, não sei se é inteligência ou expertise. Tá, esperto é o famoso matuto, né? O que sabe resolver algumas coisas, mesmo não tendo tanto conhecimento. O inteligente é aquele que tem muito conhecimento, às vezes. Eu acho que era inteligência. Então, ótimo, maravilha. Era tipo assim, Inteligente, pô. por exemplo, Você é inteligente, pô. uma visão que eu tinha na época, tipo assim, tem um cara ali que tem uma vendinha lá no bairro. Aí eu já ficava olhando assim para a vendinha, pensando tipo assim, o quanto que o cara, será que o cara ganhava, sabe? Ah, curioso Curioso, também. tipo Boa. assim, nossa, isso aqui como é que ele vende isso aqui? E eu acho que como eu tinha muito disso, aí eu começava a ver, por exemplo, eu via uma pessoa do bairro que começou, que era criança, igual eu e tudo, entrou para a vida errada e pegou o rabo, entendeu? Tipo, deu problema. Aham. Aí automaticamente eu já entendia que aquilo ali era meio que cilada, sabe? Uhum. Que era furada. Aí eu vi um cara que era amigo meu, não fumava cigarro, aí foi para uma festinha, começou a fumar cigarro e viciou. Viciou assim, começou usando um pouquinho de cigarro, daqui a pouco usava mais cigarro, daqui a pouco ficou meio que dependendo do cigarro, aí já não fez efeito, foi para outras coisas. Aí, como eu via muito isso, eu acho que esse foi um ponto no quesito dessa parte de criminalidade, coisa errada. Você não foi. Você viu o pessoal se dando mal Mal, E eu e nem pensou em não quis. entrar. E da parte de quebrar esse ciclo, talvez, de não ir para o empreendedorismo e ir para qualquer outra coisa, foi mais uma questão de. A minha curiosidade fez com que eu entrasse na internet e a internet conseguiu me fornecer essas informações, entendeu? Tipo assim, através. Eu fui curioso de entrar na internet, de pesquisar, de procurar entender. Boa. E a partir da internet, eu consegui mudar a minha visão, entendeu? Ah, que legal. Com relação a isso. E eu acredito que foi isso que fez com que eu quebrasse juntamente com a questão que você falou de rebelia, que você falou? Da rebeldia. Você que falou que você era Não, rebelde? Pois é, eu falei que aí você falou você rebeliu, como é que foi que você Não, falou? repeliu. Repeliu, É. E junto com foi esse fator da internet junto com a questão de repelir, entendeu? Ah, Porque legal. eu repeli um pouco disso que ele Que era a cultura de lá. entendeu? Aí, tipo, naturalmente, quando foi que eu comecei, que as coisas começou a andar e tudo, naturalmente as pessoas passaram a, a apoiar, entendeu? Passaram a entender que, tipo assim, possivelmente aquilo ali daria certo e tudo. E outra coisa que eu tive também, pela questão da minha família ter já uma condição melhor, tipo assim, foi uma família que começou bem de baixo também, mas todo mundo estudou, conseguiu
ter um emprego bom, eu tive muito apoio, tipo assim, por exemplo, tem uma tia minha que eu queria comprar um equipamento, aí eu não tinha o dinheiro, aí ela pegava e me ajudava, entendeu? Me emprestava cartão e tal, aí precisava comprar alguma coisa que eu tava precisando muito, mas que eu não ia ter o dinheiro, até porque minha precificação estava errada. Aí Aham, ela pegava e chegava junto, entendeu? legal. Aí tipo, eu sempre tive a base familiar forte. Eu sabia que era uma coisa que eu poderia contar, entendeu? Aí eu acredito que isso também foi um fator que influenciou bastante, que fez com que eu não tivesse medo de arriscar, entendeu? Porque eu sabia que caso desse errado, eu teria ali um apoio. Ah, legal. A base familiar, ela ajuda você a assumir riscos maiores, né? Isso. Porque se der merda, tem onde eu cair morto, né? Que é Morto, brincadeira. Ah, legal, cara. Eu gosto desse pensamento. Eu gosto de pensar que nem todo mundo tem esses privilégios, né? Cada um tem um privilégio, uma vantagem, outra, enfim. Mas eu gosto de pensar que a família ela é fundamental para ajudar a você a fazer essas doideiras, né? Sair do coisa. Quando a família te apoia, é muito melhor. Porque minha família, eles no início, eles ficavam meio. Porque eles não tinham noção também dessa realidade, entendeu? Eles não, eu entendo que eles não. Ele estava na mesma, habituado com a mesma coisa que a mesma Mesmo cultura local. do local, entendeu? Só que, oi, É só para mexer ali. só que o que acontece? É, eles não, tipo assim, não me atrapalharam, não falou, ah, não mexe com isso. Uhum. Só que eles não ficaram naquele meio termo, sabe? Tipo, principalmente minha mãe ficou naquele, tipo assim, ah, se quer fazer, faz, mas Às vezes ela não tinha condição de te dar a estrutura para ajudar, mas só o fato de não atrapalhar atrapalhar, já é uma é, excelente ajuda, porque às vezes a própria família pode atrapalhar é. muito, né? Aí só que depois que também começou, e eu acho que Aí eles viu que tá dando certo, tudo, aí aí engrenou. Eu acho que engrenou. isso é normal, acho que não... Mas Vamos ter nossos filhos para entender como é que é isso quando eles vierem com doideira para cima da gente, né? eu considero isso um privilégio, entendeu? Igual você Aham, falou, um privilégio, porque, cara, tem muita gente, eu vejo muito caso, por exemplo, a pessoa caiu nessa mesma vida que eu falei que eu tava, aí ocorreu, tipo assim, gravidez e tudo, aham. teve filho e tal, aí a pessoa já não consegue mais, tipo assim, a pessoa meio que não tem margem para risco mais, Não que tem. ela tem aquele compromisso ali, tem aquela necessidade de... Não dá para ela errar, É. simplesmente zero a mais de erro. Aham, E o aham. fato de eu ter essa base familiar e estar novo, não ter compromisso nem nada, Boa. facilitou demais. Maravilha. Que legal, cara. Cara, depois desse papo é difícil ir para o final dessa conversa. Mas a gente precisa ir caminhando para o final. Antes de terminar, na verdade, a gente tem uma brincadeira que eu estou fazendo com todos os outros empreendedores, que é o último empreendedor, os últimos empreendedores que participaram do Vida Empreendedora fizeram uma pergunta para o próximo empreendedor que iria participar. Eles não sabiam quem era. E é você. Eu vou passar essa pergunta, então, para Beleza. você. Aí você responde ela e você retribui o favor depois fazendo uma pergunta também para o próximo empreendedor que vai participar, mas que você não sabe quem é, nem eu sei quem é. Beleza? Beleza. O que você faz como empreendedor para sair da zona de conforto? Eu perguntaria também para ele como que ele faz para acompanhar o mercado que ele está inserido. Assim. Então são duas perguntas, né, que eles fizeram para você. O que você faz para sair da zona de conforto do seu dia a dia? Tá? Tô lucrando, tô tendo cliente, tá, mas a gente sabe que não é assim, que às vezes o negócio vira do nada e você precisa estar preparado, você precisa estar se desenvolvendo para aumentar a sustentabilidade da sua empresa. Então, o que você faz para não ficar na zona de conforto? A segunda é o que você faz no seu dia a dia para acompanhar o mercado. Mas foca na primeira. O que você faz para não ficar na zona de conforto? Eu,
eu penso que a melhor maneira de eu não me manter na minha zona de conforto é almejando coisas maiores, né? Ou seja, toda vez que eu tenho uma conquista, eu sempre procuro buscar conquistas maiores, ou seja, ambições maiores, Legal. para que eu não possa estagnar. Aí, como que eu faço isso? Eu tento, ao máximo, procurar me envolver em ambientes que eu tenha referências maiores, para que eu consiga entender que tudo que eu tenho não é nada perto do que o mundo oferece. Ah, Entendeu? Tipo assim, basicamente você tem uma Hilux, aí você, diante do contexto da realidade que você está, você acha que a Hilux é um carrão. Mas aí quando você desloca dessa sua realidade e parte para uma realidade, um ambiente totalmente diferente, de pessoas que teve ambições maiores que você, aí você começa a perceber que a Hilux não é o carro melhor. Você consegue entender que possuem carros, no caso, melhores. E a partir desse entendimento, dessa referência que você tem, você começa a trabalhar para sair da Hilux e ir para esse carro tu melhor. já percebe que tu não tá tão bem quanto você imaginava. Imaginava. Então, tu tem que estudar mais, aprender mais, ter mais esforço, desenvolver mais. Aprender Ah, mais. que legal, cara. Então, manter a ambição em dia, Isso. se colocando em locais onde as pessoas já conquistaram mais que você. Sim. Ah, que legal, cara, gostei. E aí a segunda é, como é que você faz para acompanhar o seu mercado, cara? As novidades, como que os concorrentes estão fazendo, enfim. Eu gosto muito da questão da internet, sabe? Ah, Até hoje, o que me possibilitou chegar até aqui, a ferramenta assim, que teve maior utilização, foi a internet. E por lá eu consigo, através dessas comunidades e das pesquisas até mesmo dentro da internet ali, eu consigo acessar e entender para que caminhos o mercado está tendo tendência a ir, sabe? E, juntamente com isso, a questão de me colocar em lugares maiores. Por exemplo, ao invés de eu ficar somente aqui, aí eu vou conhecer, por exemplo, hamburgueria em São Paulo, hamburguerias e restaurantes em São Paulo, hamburguerias e restaurantes em Brasília e tudo. E aí, por lá, eu já consigo ter eu consigo captar melhor essa questão de qual a tendência que o mercado está seguindo. Até porque isso se torna um pouco fácil para mim, porque na nossa região a gente está um pouco atrasado, entendeu? Então, por exemplo, quando a informação meio que chega ali na capital, opa, beleza? Era o que você estava precisando, mestre? Hã? Tem não. Vou te contar, viu? isso vai pro vídeo. Brincadeira. Realidade do dia a dia do empreendedor. É brincadeira. A gente está aqui, o cara entra e focou no cigarro. Nem fala nada, cara. A gente passa aqui na frente. Aí o cara do cigarro lá, o problema que dá isso. Vai lá, continua, cara. Você estava falando sobre acompanhamento, que você estava vendo hamburgueria em São Paulo. Aí, por exemplo, eu fui lá e eu vejo a hamburgueria lá. Tá. Aí aqui a gente tem mais facilidade, por quê? Porque como a região é um pouco atrasada, a gente consegue coletar essas informações das capitais, entendeu? E trazer E aí é novidade aqui, né? aqui, entendeu? Então, tipo que assim, legal. eles sempre estão meio que um passo à frente. Ah. Aí entra muito naquilo da zona de conforto. Você tenta buscar referências maiores, né? E a partir dessas referências maiores você faz meio que um estudo ali, um estudo sobre uma pesquisa ali, meio que uma pesquisa de mercado, e entender para que caminho qual a tendência que tá tendo, para que rumo que o mercado está tendo tendência aí, quais são os gostos, no caso da hamburgueria, quais são os gostos dos consumidores, que os consumidores estão tendo. Por exemplo, agora teve uma crescente do frango e tal.
Então, tipo assim, é basicamente isso. Né? A questão Legal. das referências é a internet. Legal. Os dois caminham juntos, pelo que eu entendi para você, né? Tu É. acompanha muitas outras hamburguerias, outras empresas do seu segmento pela internet, mídias sociais, né? YouTube, enfim. E pesquisa bastante, né? Isso. Também. Então você vai ter muito conteúdo na internet que vai te ajudar a acompanhar tendências, novidades, inovações que você pode fazer no seu segmento, né? Isso. Ah, que legal, cara. Bacana, gostei das duas respostas. E agora, sua vez de perguntar para o próximo empreendedor, que você não sabe em que cidade, em que setor, segmento. A única coisa que você sabe é que é um empreendedor. E qual a pergunta que você quer fazer para essa pessoa? Seria uma pergunta, né? Só uma pergunta. Sim, pode ser, se tiver outra. A pergunta que eu deixo é o que você, o que você, na verdade, eu ia falar você, no feminino masculino, mas Ah, tudo bem, o empreendedor ou a empreendedora, né, que vai vir. o que você, como empreendedor, está fazendo para que sua empresa se destaque diante as demais do ramo? Legal, perfeito. Pergunta desafiadora, né? Porque é a estratégia ali da gestão da pessoa toda e é o que a gente faz pra caramba. Não, perfeito, gostei. Ótima pergunta. Legal. Obrigado por esse tempo. A gente vai encerrando agora esse bate-papo com o Lucas. História fenomenal. Eu aconselho vocês a conhecerem um pouquinho mais, acesse o Instagram. Como é que a gente acha vocês aqui no Instagram? O Instagram da hamburgueria aqui é @caldeirasburger, tudo junto. Aí o burger é BURGER. Não tem o não. É burger em inglês. Burger, né? Burger, é. Show. E o meu é Lucas Caldeira 38. Legal. Se vocês quiserem fazer pergunta para você de hamburgueria, pode te chamar seguir lá. Né? É. Show de bola. E a gente fez um trabalho bacana também no Aviso na Estrada, onde a gente tratou sobre pesquisa de mercado aqui. Vale a pena dar uma conferida lá. Vocês podem acompanhar outros empreendedores também que a gente está visitando. A gente vai continuar agora viajando de cidade em cidade, buscando outros empreendedores com histórias tão bacanas quanto a do Lucas, para conversar. E eu só tenho a agradecer, desejar um sucesso maravilhoso. Cuide dessa perna aí. Nem falamos, mas o Lucas, ele é piloto de motocross também. Já não bastava ter serviço suficiente aqui, ele vai pular de moto no fim de semana. E aí ele quebrou a perna, mas com todo o carinho do mundo, topou participar aqui da nossa gravação. E acho que curti muito o bate-papo. Obrigadão. Da hora. Tamo junto. Eu que agradeço aí a presença do Marcos. De início foi até uma coisa que eu achei meio doida, né? O negócio. Mas exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Como a gente não está contextualizado a isso, a gente acha loucura. Mas quando a gente entende realmente como funciona o projeto, a gente vê que realmente é uma baita iniciativa e eu espero que, assim como ele chegou para somar, que ele consiga ajudar outros milhares de microempresários aí, de empreendedores no Brasil. E aproveitando o gancho também, todo esse trabalho que ele tá fazendo aqui, é muito importante você aí que está começando e tudo acompanhar no YouTube, porque lembrando que foi a partir disso que eu consegui sair do fundo do quintal e chegar nesse patamar de hoje, entendeu? Perfeito. Então é um baita trabalho, é gratuito, você tem acesso aí a essa informação somente com a internet, é coisa que você vai pegar aí conhecimento no caso, meu 4 anos compilado em apenas um vídeo desse, gratuito, com o Marcos saindo da cidade dele, ficando fora e tudo, viajando, correndo risco na estrada, isso tudo para poder te fornecer esse conteúdo. Então, eu acho que é muito importante dar aquela valorizada aí nele. Aí eu choro, cara. Cara, obrigado novamente. Belas palavras. Desejo sucesso, então, para nós dois, que estamos numa bela jornada empreendedora. E com esse som maravilhoso de Januário, a gente termina o vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima, galera. Valeu!